mais uma vez, ministrando mais um tema das nossas revistas da Escola Dominical. Como nós estamos no terceiro trimestre, estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade daquela nação. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8. E nessa lição, estamos dando sequência aí ao ministério do profeta Eliseu. Estaremos falando a respeito de Naamã é curado da lepra. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A nossa leitura bíblica, se você tem a sua revista, você poderá abri-la e ler comigo. Do contrário, poderá usar a sua Bíblia na versão que você tiver. E nós assim estaremos lendo o texto de 2 Reis, no capítulo 5. Vamos ler dos versos 1 ao 10º, depois vamos ler o verso 10º, 14, e aí, posteriormente, do 25º ao 27º. Nós iremos ler partes desse capítulo, para que o aluno e o irmão possam entender de maneira sucinta o histórico, o episódio que veio acontecer aqui, pela qual nós iremos ministrar na nossa aula. Eu vou ler o texto, por gentileza, acompanhe comigo. A leitura ela é um pouco extensa, mas nos é necessário por causa do conteúdo que nós iremos lidar com base nesse texto. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, no verso 8, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então, verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse, lembra os irmãos que estão acompanhando com a leitura que estão mudando a sequência do texto. Então ele entrou e pôs diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas, bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então esse é o texto para que a gente possa entender o que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Com base no nosso conteúdo, então eu gostaria de apresentar um objetivo geral, o foco pela qual nós vamos caminhar na nossa aula. Ou seja, mostrar que Deus deseja se revelar, curar e salvar a todos, ou seja, indistintamente. Então nós vamos caminhar, vamos lidar com esse foco dentro do nosso conteúdo. Observe que com o texto que nós lemos e as abordagens que nós iremos fazer, veremos que a cura da lepra de Naamã nos mostra que os métodos, as maneiras de Deus agir nem sempre são fáceis de ser compreendidas. Nem sempre são, ou às vezes não são compreensíveis. Mas uma coisa é certa: o melhor é ouvir e obedecer. No caso de Naamã, ele precisou exercitar a obediência e a fé ao mergulhar no Rio Jordão. Olha, por que isso? Porque seria muito humilhante para esse homem da sua posição. E quando a gente olha essa situação, no caso de Naamã, pela sua posição, de onde ele vem e da ideia que ele tem das águas puras do seu país, e ter que ouvir aquilo e de descer 7 vezes ao rio ali em Israel, para ele literalmente seria muito humilhante, diante da sua comitiva, diante daquele que eles falariam no seu país, do que aconteceu com ele. Antes da gente até mesmo de entrar ao nosso conteúdo, eu fiquei pensando, quando lendo esse texto, a respeito de Zaqueu. Zaqueu, os textos que a maioria dos irmãos conhece, o relato dele no Novo Testamento, no episódio acontecido com a pessoa de Jesus. Zaqueu, ele sabia que Jesus estava por passar ali por Jericó. E Zaqueu era uma pessoa muito importante, um príncipe ali, uma pessoa de uma posição muito grande. E Zaqueu era um nobre, um funcionário público, uma pessoa nobre ali na sua cidade. Mas interessante é que Zaqueu, ele tinha necessidades espirituais, necessidade da alma, do espírito, que só ele que sabia os problemas dele, e ele sabia que ele precisava ser curado. E Jesus, com bastante coisa que Jesus fazia por Jerusalém e as redondezas, então ele tomou conhecimento de que Jesus estava por passar ali. O que me chama a atenção aqui, no caso de Naamã, de que ele deveria obedecer, e da mesma maneira também ele precisaria, voltando para o contexto de Zaqueu, observe que Zaqueu, pela sua posição, ele era uma pessoa de baixa estatura. E para ele ver Jesus, porque é interessante que ele queria ver Jesus, ou seja, ele tinha uma necessidade de ver Deus, de aproximar de Deus. E Zaqueu, ele sai da sua casa, caminha pela rua, eu fico imaginando o seguinte, na posição daquele homem, subir em uma árvore, empoeirada, à beira do caminho. Isso deixava bem claro que ele lá
antes dele subir naquela casa, ele já havia descido do seu orgulho e da sua soberba. Porque se ele não tivesse descido do orgulho dele, da soberba dele, daquela vaidade, da posição que ele tinha diante da sociedade, jamais ele subiria àquela árvore. É aí que eu fico observando, refletindo a respeito de Naamã, para que ele pudesse, então, exercitar a obediência e a fé. Porque quando Jesus falou para Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa, na verdade, Zaqueu, de coração, ele já havia descido há muito tempo. Por isso é que ele pôde ver Jesus, porque Jesus sabia quem era Zaqueu e o que se passava no coração daquele homem. Aqui nós vamos lidar com esses assuntos em relação a Naamã. Agora veja que, como ele, Naamã, nós vamos ver isso ao final, né? Porém, quando ele deixa o seu orgulho de lado, a sua soberba de lado, e cumpre a rigor, literalmente, o que o profeta disse para ele, ele foi curado. Afinal de contas, ele saiu do seu país, foi para Israel, afinal de contas, para quê? Para ser curado. Então vamos lidar com esse assunto aqui hoje. Nós teremos 3 tópicos para a nossa aula. Nós vamos falar primeiro, Naamã, vamos falar quem é ele, fazer uma abordagem sobre isso, o chefe do exército sírio. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o mergulho, né, que ele teve que fazer, indo ao Rio Jordão. E por último, nós vamos falar sobre Geazi, que foi acometido da lepra, pela qual Naamã tinha. Então vamos iniciar aí com o nosso primeiro ponto. Então, nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o quê? Naamã, o chefe do exército sírio. Dentro desse tópico que nós vamos lidar aqui agora, nós veremos que Deus, ele está pronto para curar, desde que nós o busquemos e depositemos confiança nele, porque pronto ele está, mas vai depender dessa nossa parte. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho quem foi Naamã. As Escrituras mesmo vão nos apresentar a respeito. Ele era o comandante, ou seja, o oficial de alta patente, né, de uma patente elevada no seu país, porque ele era o comandante do exército sírio. Uma pessoa extremamente respeitada, admirado, né, pelas suas estratégias de guerra, pelas vitórias que ele já teve nas suas batalhas. Então ele era respeitado no seu país e, sem dúvida, nos países vizinhos, porque ele tomava conhecimento a respeito das estratégias de Naamã, incluindo quando ele já teve em incursões anteriores em Israel e levou cativo várias pessoas quando ele fez uma batalha na parte norte ali de Israel. Então veja que a Síria, tão interessante, nós vamos falar desse homem, mas veja que a Síria, através dele e de outros soldados, fizeram várias incursões ali contra Israel. Se nós olharmos os textos bíblicos, desde os dias de Salomão, a Síria começou a atacar, começou a invadir. Claro que o propósito de Deus estava naquilo, por causa dos pecados de Salomão. Então a Síria, Deus levantou a Síria exatamente para começar a atuar, a fazer algumas incursões contra Israel, já nos dias de Salomão. E isso quando Salomão ainda, né, conseguia governar as 12 tribos. Depois nós vamos verificar que isso recomeça com Acabe, prossegue com Acaz, né, com Acazias, e depois com Jorão, que é esse período pela qual nós estamos estudando hoje, que são nos dias de Jorão. Só que tem uma coisa, Naamã, ele era esse comandante, o homem muito conhecido, o homem muito famoso, porém ele foi acometido de lepra. Olha, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre a lepra. E também as consequências, né, que a lepra traz para o indivíduo. Vamos falar um pouquinho sobre ela, principalmente com base nas Escrituras, ali com o Antigo Testamento. Veja que esse termo lepra, hoje é conhecido modernamente como hanseníase. Só que a lepra, ou a hanseníase, é o quê? Uma doença, ela é infecciosa,
ela é causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen, que na verdade, devido ao nome do cientista que conseguiu descobrir o bacilo causador da hanseníase, ou seja, da lepra. Agora veja que a Bíblia, ela traz o termo lepra por 35 vezes nas Escrituras. Quer dizer, se um termo é tratado tantas vezes, repetidamente, e principalmente a maioria deles no livro de Levítico, porque existe alguma razão pelas quais a gente precisa pensar e se fundamentar nela. Isso porque, no passado, por uma questão até mesmo cultural e também por uma questão de infecção, de contaminação, os leprosos não podiam viver em sociedade com as pessoas sãs. Deveria ficar à parte, separado. E o livro de Levítico tem lá várias instruções a respeito disso, como que o sacerdote deve proceder ali a respeito disso. Mas, de modo geral, as nações, os países daquele tempo, naturalmente afastavam os leprosos. Não somente naquela época, tanto é que na nossa nação, nós conhecemos fatos sobre isso, e até mesmo a respeito de alguns leprosórios, né, na nossa nação, que até algum tempo atrás ele existia em algumas cidades da nossa nação. Isso por quê? Por causa da contaminação que tem a lepra, de contaminar as pessoas. E dentro do contexto, em especial para Israel, o leproso era considerado uma pessoa imunda. Na verdade, era visto também nas outras nações, mas em especial, o leproso era um indivíduo imundo. E com isso, nós vamos entender que para a lepra não existia tratamento. Não tinha como a pessoa ser tratada. Com isso, nós vamos verificar que o próprio livro de Levítico, como eu acabei de dizer, traz várias recomendações, orientações a respeito. Não vamos entrar no detalhe, porque não faz justo para o nosso conteúdo. Mas só que também, da mesma forma, esse termo, a lepra, ela também traz um sentido metafórico, ou seja, servindo como uma metáfora. Por quê? Porque essa doença representava o pecado. Assim como a lepra, ela propaga, ela espalha e ela contamina e contagia as pessoas, da mesma forma o pecado, ele se propaga, contagia, e o pecado é crônico se não houver, no caso do pecado, uma cura que só é feita através da pessoa de Jesus. Então o pecado, ele é crônico, só será curado através do sangue de Jesus. Então isso significa que a lepra tinha esse significado também no sentido moral e no sentido espiritual. Mas veja que Naamã, como nós lemos no próprio texto aqui, que um certo período, quando foi feita uma incursão por ele mesmo, ali nas tribos do norte, ele levou cativo algumas pessoas, dentre essas pessoas ele levou uma garota consigo, uma menina, e ela ficou escravizada, ou seja, uma pessoa sem direito, né, nenhum, para servir a esposa de Naamã, aonde? Lá na Síria, no período quando ele fez uma incursão. O próprio texto do capítulo 5, verso 2, esclarece sobre isso. Mas o que nós vamos entender é que essa garota, essa menina, estando lá na casa de Naamã, né, desse comandante do exército sírio, como uma escrava, ela vendo a situação daquele homem, é muito interessante a vida dessa menina, como que ela tem uma identidade literalmente como serva do Senhor naquele país, mesmo sendo uma escrava. Veja que ela vendo o sofrimento, a situação pela qual o seu patrão, que é o Naamã, estava vivendo, ela conversa então com a esposa de Naamã, sugerindo a esposa de Naamã para que ela convencesse a Naamã, se ele fosse a Israel, lá em Samaria, lá existia Eliseu, um homem de Deus. E se ele fosse lá, Eliseu poderia orar a Deus e Eliseu poderia ser usado por Deus e curar o seu senhor, ou seja, Naamã. O interessante aqui é que ela não indicou um médico lá em Israel. Porque primeiro que não existia para curar a lepra, nem muito menos na Síria.
Mas o que ela fez foi indicar um profeta de Deus, uma pessoa que pregava a palavra de Deus. Aqui que a gente verifica uns valores interessantes a respeito do crédito que Eliseu servia de crédito para a nação e para essa garota. Porque ela indo para a Síria, ela sabia quem era Eliseu. E ela sabia o crédito que esse homem tinha diante de Deus, a autoridade espiritual que esse homem tinha diante de Deus. Imagine que ela não titubeou nem um pouquinho, ela tinha certeza que se ele fosse lá e se Eliseu orasse, ele seria curado. Então, é um fator que a gente para analisar, para refletir. Por quê? Porque essa menina, mesmo na sua condição, né, de escrava, ela não estava revoltada com Deus, não estava aborrecida com Deus, em hipótese alguma. Por quê? Porque ela sabia a única pessoa que poderia libertar alguém da lepra era Deus. E aquele homem estava preso pela sua lepra. Mas então a gente vê assim, como que aquela pessoa, garota, conheceu sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e que Deus poderia fazer isso pelo seu Senhor, que a escravizava. Isso traz para a gente muitas reflexões a respeito do comportamento, do testemunho dessa menina. Por que isso? Porque, na verdade, em qualquer situação, não importa onde nós estejamos, não importa a situação pela qual nós estamos, ou nas condições que nós nos encontremos. Pode ser como essa menina, ou na condição, ou até mesmo pior. Mas uma coisa é que em qualquer situação, em qualquer condições que nós estejamos, como o caso dela, escravizada ali, nós podemos fazer o quê? Apresentar o amor de Deus às pessoas. Quem é Deus? Em quem nós cremos? E o que Deus pode fazer pelas pessoas? E foi isso que essa garota, ela fez pelo seu Senhor, porque ela sabia que em Israel tinha um pregador, em Israel tinha um profeta, um homem que tinha uma credencial pela qual as pessoas sabiam do relacionamento que ele tinha com Deus. Por isso, ela falou a respeito de Eliseu. Só que então nós vamos verificar na sequência histórica que Naamã acreditou na fala dessa menina. A mulher dele, a esposa de Naamã, o convenceu, conversou com ele e ele botou fé. A situação dele era tão ruim como uma pessoa leprosa, apesar dele conviver com as pessoas, com o seu exército. A gente não tem ideia do texto, o limite que ele vivia, de que maneira que ele andava, não sabemos sobre isso. Mas o certo é que ele tinha um problema muito sério, que era a lepra. Mas ele tomou todas as providências para que ele pudesse ir, então, a Israel sobre a indicação daquela garota. O que ele fez? Ele falou com o rei, com o seu comandante-chefe, né, com o rei, a respeito daquilo que a menina falou, e ele pede permissão ao rei para ir a Israel. Então o rei concorda com ele, o rei não discutiu a respeito, e além disso escreveu uma carta a Jorão, que era o rei de Israel, recomendando ao rei a cura do seu comandante. Veja, primeiro é claro que o rei estava falando do mesmo nível, ele estava dirigindo uma carta ao comandante de um outro país. O comandante de outro país queria utilizar dos meios, recursos com a pessoa, com o seu concidadão ou com o seu súdito na época. Era ele, então, Jorão, que deveria dar a ordem, né, ou passar a carta de volta para Eliseu. Porque o homem de Deus era Eliseu e não o próprio Jorão. Só que a gente vai verificar aqui como que Deus lida com tudo isso. Veja que Jorão, que tinha os seus problemas com a Síria, e a Síria fazendo aquelas incursões com certa frequência, ele viu com aquela carta e ficou muito indignado. Ele rasgou as suas vestes, literalmente, né, as suas vestes superior,
Por quê? Porque ele viu que o rei da Síria estava buscando um pretexto para atacá-lo mais uma vez. Esse é exatamente o que acontece com a cabeça do rei Jorão. Mas nós vamos então para o nosso segundo ponto, para dar sequência a esse episódio, que no segundo ponto nós vamos falar sobre o mergulho, né, de Naamã lá no Rio Jordão. Então, nesse tópico, no segundo ponto, vai ser mostrado que para ser alcançado o milagre de Deus, é necessário o quê? Abandonar o orgulho e tem que abandonar a falta de fé. Ou seja, é preciso jogar o orgulho por terra e crer que Deus dará e fará o milagre. É isso que nós vamos ver neste segundo tópico, dando sequência ao fator histórico. Então veja que Eliseu, tomando conhecimento de que o rei havia rasgado as suas roupas e de que ele ficou indignado, né, a respeito de como que o rei da Síria fez, ele tomou conhecimento da atitude do rei e ele então, Eliseu manda o mensageiro falar com o rei. Agora é claro que quando ele fala assim, que o profeta mandou o mensageiro, é claro que tudo aquilo era Deus falando com o profeta. Porque Deus tinha propósito, Deus estava trabalhando em tudo aquilo ali. Não era simplesmente porque Deus deu na cabeça do profeta e mandou a mensagem para o rei. Claro que ele não ia fazer isso. Porque Eliseu era um homem de Deus. Ele não iria arriscar, né, literalmente, algo venturoso, em hipótese alguma. O que é que ele faz? Ele diz para ele: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ou seja, aqui tem um homem, tem uma pessoa que prega a palavra de Deus. Aqui tem uma pessoa que testifica do verdadeiro Deus. E qual é o propósito de Deus? Sempre foi em se revelar ao homem. Sempre foi esse o propósito de Deus, de se revelar ao homem, independente de quem ele seja, da sua nacionalidade, da sua posição. Então, Deus, para fazer isso, é preciso de alguém, e Deus tinha Eliseu para isso. Deixa ele vir. Então, Naamã, o que ele faz? Ele dirige-se à casa de Eliseu. Só que a coisa não acontece da forma que ele, Naamã, pensou que iria acontecer. Porque ele pensava que quando ele chegasse lá, ele seria, né, bem recebido, talvez colocasse, né, porque a ideia que você tem de um profeta é uma pessoa de segundo escalão, né? Há uns anos atrás, o pastor, era uma pessoa até respeitada, em alguns tempos foi. Em outro período também, o pastor no Brasil também era enxotado, na verdade. Mas naquela época, a ideia que você tem, que ele tinha, que colocaria, né, um tapete para ele chegar, adentrar a sua casa. Só que Eliseu não o recebeu. Não colocou ele em casa, não recebeu, não foi lá, né, pegar na mão dele, em hipótese alguma. Eliseu então manda um mensageiro e dá instruções a esse mensageiro. Esse mensageiro queria dizer, explicar para Naamã os procedimentos, tudo que ele deveria fazer para ele ser curado. Então aí complica as coisas, né? O que acontece? Naamã, ele literalmente ficou decepcionado. Ele não esperava, em hipótese alguma, né, um comandante do exército, um oficial de alta patente, é como se fosse hoje um general, o ministro do presidente da República, chegar diante de um profeta, em vez de ser recebido pelo profeta, o profeta manda um mensageiro falar com ele lá fora. Nem abre a porta da casa para ele entrar. Ou seja, ele pensava que seria recebido com honras pela sua posição. Mas Deus, é por isso que eu falei no início da minha aula a respeito de Zaqueu, porque Deus, em todo tempo, Ele está trabalhando no nosso caráter. Deus, em todo tempo, está moldando, lidando com o nosso caráter. Porque há elementos, há maneiras nossas de agir, de ser, que não condiz com o Senhor, que torna-se impossível aproximar de Deus e até mesmo comover Deus. Com orgulho, com soberba, arrogância, altivez, não ouve a Deus. Não tem como ouvir o Senhor.
O que acontece? Ele teria que mergulhar no rio por 7 vezes. Naamã, ele fica indignado, muito indignado. Já pensou, eu vou deixar de usar os rios que eu tenho lá no meu país, né? Na cabeça dele, melhor do que o Rio Jordão, para vir e ter que banhar. Olha como que seria humilhante para esse homem. A sua comitiva ali na beirada do rio, aquelas pessoas todas olhando para o coronel, né? Ou seja, para o general ouvindo a palavra de um profeta, né? E aí ia tirar suas vestes, ficar só ali com a roupa inferior dele, ele lá uma vez, voltar de novo, fazer isso 7 vezes. Então o orgulho o impedia de fazer isso. O capítulo 5, verso 11 e o 12 diz assim, olha: porém Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria, né, a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. O verso 12 vai dizer: não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com a sua indignação. Então, hipótese alguma, não vou fazer isso, não tem sentido uma coisa dessa. Só que sempre Deus, Ele tem sempre alguém, quando Deus tem planos, tem propósito para lidar na vida de alguém, e que isso seja de testemunho, não somente para aquela pessoa, mas para os outros da época, e como serve para nós hoje. E ao longo da história, quantas pessoas já leu, pregou sermões sobre esse texto? Para servir de exemplo para aquela geração e as gerações futuras. Os servos de Naamã disse para ele, convenceu a Naamã a obedecer. Afinal de contas, você vê até aqui, enfim. O que então Naamã faz? O verso 13 vai dizer: chegaram-se a ele os seus servos. Eles disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não teria feito? Quanto mais dizendo ele, lava-te e será purificado. E ele então resolveu fazer como os procedimentos indicados pelo profeta, ou seja, aquilo que Deus queria que ele, Naamã, fizesse. Ele então se humilhou, desceu do seu orgulho, da sua altivez, e precisou fazer isso. Tirar o seu calçado, enfrentar aquelas pessoas. Eu imagino que além dos sírios, do seu exército, as pessoas que estavam ali, a sua comitiva, tinha muitos judeus ali para assistir, para ver aquela cena. Claro, porque primeiro que estava ali o comandante do exército, que já tinha feito incursões anteriores, ele era um homem conhecido em Israel. E agora a conversa, o assunto surgiu pela redondeza. Vamos ver o que vai acontecer, o que está acontecendo ali na casa de Eliseu. Então todo esse procedimento aqui, ele causou muita expectação. Mas ele teve que se humilhar, ele teve que descer. E descendo da sua arrogância, ele foi lá no rio 7 vezes. E o texto bíblico vai nos dizer que ele saiu de lá limpinho, purificado, com a pele como de uma criança. Olha, quando nós lemos esses textos e observamos sobre isso, desses milagres, o nosso comentarista nos leva para um terceiro subtópico, que Deus ainda opera milagres. Ou seja, Deus continua operando milagres. Eu não gosto muito desse adjetivo de tempo, em hipótese alguma, que Deus ainda. Eu não gosto disso. Eu queria dizer assim, Deus continua operando milagres. Porque quando a gente usa isso ainda, fica meio em dúvida, né? Que pode ter feito, não vai fazer. Então Deus continua, literalmente, operando milagres, mas não de forma mística, como muitas pessoas pensam,
como muitas pessoas já pregoou, e como muitas pessoas em Israel naquela época via os milagres, os prodígios de Deus de forma mística. Por que isso? Porque sempre teve as religiões, as falsas religiões, os falsos deuses, as incrementações dentro dessas religiões, porque sempre elas buscavam, entendiam o que sobre o transcendentalismo, ou seja, sempre pensavam no transcendentalismo, ou seja, um Deus transcendental, e nós sabemos que o nosso Deus ele é transcendente, mas é um Deus imanente, onde faz a diferença que ele transcende, mas ele é presente. Jesus, o Emanuel, era o Deus conosco, um Deus presente. Então isso significa que esse termo místico, o misticismo, ele tomou uma roupagem, ele tomou uma forma no mundo religioso, ou através das religiões, que causa certos conflitos ou desentendimentos quando a gente lê ou as pessoas fazem abordagem em textos bíblicos. Veja, esse termo místico, ele passou a ser usado, né, esse termo ele é grego, né, vem da palavra metais, quer dizer, vem de metafísica, de além de, por isso que o termo vem explicando o seguinte: no mundo ocidental, a partir do século V, aqui no mundo ocidental, principalmente a partir da Europa, é que começou a usar esse termo para explicar algum conceito filosófico, alguns conceitos religiosos já existentes no passado e que existia na Europa naquela época e que continua existindo até hoje. Então, em linhas gerais, nós poderíamos dizer o seguinte: misticismo tem se baseado em uma teoria ou sistema religioso que busca, olha, de um Deus, né, de um Deus transcendente, além da razão, ou seja, com intuição, com insight, né, e também além do pensamento. Essa é a forma genérica para explicar o misticismo. Reconhecia isso através de quem? Os são místicos, os teosóficos das teologias da teosofia, a Cabala, né, que é literalmente o espiritismo do judaísmo, porque os judeus, existem muitos judeus que são espíritas dessa linha Cabala, que são místicos. Nós temos aí o gnosticismo, os gnósticos são místicos, literalmente místico. O budismo é também uma filosofia de vida atrelada a um misticismo. O hinduísmo, com as suas pluralidades de religiões, também são místicos. E daqueles também que se unem à natureza. Então, aí é uma forma bem genérica de explicar sobre o que é místico. Mas veja que somente nesse episódio de Eliseu que nós vamos encontrar esse termo para que ele entrasse no rio 7 vezes. Eliseu não utiliza dessa expressão numérica em outros momentos. Mas veja que o número 7, ele representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Quando nós falamos a respeito da simbologia, isso não quer dizer que nos dará o direito de usar a forma numerológica, ou seja, de numerologia, em nossos cultos ou em nossas campanhas. Trabalhando com os números, porque os números têm a ver com isso. 3 dias para isso, porque 3 dias vai acontecer isso. Porque nós vamos fazer uma corrente de 7 dias, porque 7 dias está relacionado com isso, com isso. Isso é místico. Tem que deixar o Salmo 90 aberto. Você chega na casa de alguém, o Salmo 90 está aberto, as páginas estão até amarelas. É uma visão mística. Então nós temos que entender que nós literalmente podemos e devemos buscar bênçãos de Deus, e nós entendemos que Deus, e esperamos que Ele vai agir através da bondade dEle de forma milagrosa. E nós devemos buscar, sim, mas lembrando que a numerologia, ela tem sido utilizada literalmente para os místicos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a simbologia, então.
O que é a simbologia na Bíblia? Na verdade, a simbologia é um dos estudos que a gente se faz através da hermenêutica. E a Bíblia está repleta de símbolos. Repleta de símbolos. Assim como o símbolo é comum em toda cultura e comum nas literaturas. Vamos definir o que é simbologia. Primeiro, simbologia é o emprego de algum objeto moral, de algum material, para evocar ideia ou coisa espiritual ou para evocar algo que é moral. Então, isso quando nós tratamos de quê? De símbolo. Então, veja, quando nós vamos tratar de símbolo, o entendimento dos símbolos nos leva a compreender, olha, está na tela, os tipos, pois os tipos é um conjunto de símbolos. Todo estudante da palavra de Deus, ele é obrigado a ter um conhecimento teológico para ele compreender e saber quando a Bíblia não está tratando de coisas literais ou quando ela lida com algo simbólico ou metafórico. Então, isso significa que figura de linguagem, porque símbolos faz parte da figura de linguagem. Então, quando você lê um texto, e esse texto, alguma expressão, a pessoa tem que ter conhecimento se aquele é simbólico ou se não é. Ou seja, é uma figura de linguagem. Então, está representando algo espiritual ou moral. Então, vejamos ainda, dentro da simbologia. Vamos dar um exemplo. O cordeiro, nas Escrituras, simboliza o quê? Inocência. Né? O cordeiro representa, simboliza inocência. Mas como parte do sistema sacrificial, aponta para o Cordeiro de Deus. Então ele é o quê? O tipo de Cristo. O tabernáculo, por exemplo, está repleto de símbolos e tipos. Por exemplo, a prata é um símbolo da redenção. Só estou pegando esse para entender o que está falando sobre símbolos. Porque Eliseu está usando um número, né? O número 7. E nós, através dos estudos, nós sabemos que o 7 representa a perfeição de Deus. Outro símbolo que nós sabemos, podemos usar o azeite, a água, o vento, o fogo, são o quê? Símbolos da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, são figuras, porque o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, os números também possuem ali na Bíblia uma simbologia, ok? O que nós estamos querendo dizer com isso aqui é que Deus continua operando milagres e não através do misticismo. Para Deus agir, não depende de numerologia, porque nós sabemos que os espíritas é um grupo aí que trabalha com os números, que está relacionado com o esoterismo, né? Então tem que compreender o que a Bíblia literalmente quer dizer com alguns símbolos, como no caso dos números. Ou também não depende de superstição, por quê? Porque o poder de Deus está acima de todas essas coisas, para que ele venha agir. Então veja, mesmo que o milagre não seja visível, Deus está agindo, pois a fé, para fazer, vai depender de quê? Vai depender da fé e de confiar no Senhor. E para eu encerrar esse assunto, eu queria fazer uma abordagem aqui, que eu me lembrava do meu pai, quando eu estava digitando esse meu slide. O meu pai, ele contava, né, que o meu pai já faleceu, ele contava que ele teve, quando criança, uma infecção no seu ouvido, e o ouvido dele, né, ele dizia o termo purgava, né, ficava saindo aquele pus com muita frequência, lavava, ia na farmácia, usava os métodos assim, porque ele morava na roça. Meu pai era uma pessoa muito pobre. E o ouvido dele continuava com aquela infecção e dizia que tinha muito mau cheiro no ouvido dele. E aqui também ele sentia mal, porque já estava na pré-adolescência, que ele fala que tinha mais ou menos 10, 11 anos, que ele acha que tinha mais ou menos próximo de 11 anos, com aquele problema no seu ouvido. Veja, o que aconteceu? A mãe dele, que é a minha avó, ela orou a Deus, porque meu pai aceitou Jesus desde os 10 anos de idade dele.
minha avó orou a Deus, dizendo sobre a condição financeira dela, e pediu a Deus para curar o filho dela, que veio a ser meu pai, quando ele tinha ali seus 11 anos de idade. O que eu estou querendo dizer com isso é que, mesmo que o milagre não seja visível, Deus está agindo. Mas basta confiar, ter fé e confiar nele. O que aconteceu? Meu pai, aos 62 anos de idade, ele teve um problema no cérebro, nos neurônios dele, e meu pai ficou praticamente sem saber o que acontecia com a vida dele, internado aqui no Massucunha, e levei meu pai, os médicos, porque naquela época não existia ressonância magnética aqui em Ipatinga, aí cerca de 20 anos atrás, o Hospital Massucunha não tinha ressonância magnética, e uma ambulância, eu sentado lá atrás com meu pai, nós fomos a Belo Horizonte para fazer a ressonância magnética do meu pai. Na mente, na cabeça do meu pai, para ver o que tinha ali, os problemas dele, que os neurologistas aqui de Ipatinga pediram. Depois que foi feita a ressonância, eu fiquei lá com meu pai, para depois retornar com ele na ambulância. O médico falou assim, olha, o laudo que o médico de Ipatinga falou, realmente está tudo aqui, mais ou menos dentro do que ele disse, por causa do mapeamento que era sendo feito aqui em Ipatinga. Uma única coisa que tem, é isso que eu quero que você observe no teu testemunho. A única coisa diferente que eu notei na ressonância, que o seu pai ele já teve uma cirurgia no ouvido direito dele. Porque do ouvido dele tem exatamente as marcas de uma cirurgia na região do tímpano do seu pai. Eu pensei, tá bom, obrigado. Pensei assim, engraçado. No momento que eu estava lá na clínica, eu não conseguia, nem parei para lembrar, porque você fica naquela situação emotiva. E quando eu voltava na ambulância com meu pai, lembrei da fala do médico, que ele havia dito que a única que o meu pai, no ouvido dele, lá direito, no tímpano dele, tinha uma cirurgia, marcas de uma cirurgia. Lembrei da história do meu pai, que ele havia dito que quando ele era criança, ele sofreu do problema no ouvido dele, e a mãe dele orou por ele. Então, naquela hora que a minha avó orou pelo meu pai, Jesus fez a cirurgia no ouvido do meu pai. Por isso que se estancou aquela infecção e nunca mais. O que eu quero dizer? Deus deixou a marca para que em tempos posteriores que eu pudesse saber a respeito, eu dar testemunho aqui, como eu já dei em outra época. Às vezes há coisas que não estão visíveis a nós no momento, mas Deus está agindo. Deus está curando. Deus está agindo. O que eu preciso é crer. Eu preciso ter fé. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Crendo quando nós orarmos, porque Deus opera. Literalmente Ele opera. E ficou a cicatriz, a marca, para que anos depois, ou seja, cerca de 50 anos depois, viesse a comprovar que Deus operou o ouvido do meu pai. Ok, vamos para o nosso terceiro ponto e encerrarmos a nossa aula. Vamos encerrar. Estamos aqui também com o xará do Eliseu, pastor Eliseu, professor aqui da Faetade, né? Lecionou a aula dele hoje, está aqui conosco, né, acompanhando a minha aula aqui, pastor Eliseu. É um prazer tê-lo aqui comigo. Então vamos finalizar nosso último tópico falando sobre Geazi. Ele é acometido da lepra. Então nesse tópico, vamos verificar que é inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas por presentes ou favores humanos. Vamos tratar dentro desse aspecto aqui. Mas veja que no capítulo 5, e o verso de número 15, nós vamos verificar aqui que assim que Naamã, ele foi curado, e ele trouxe presentes, porque o interessante, quando a gente lê o texto, a respeito das coisas que Geazi pegou, Eliseu cita elementos além do texto inicial. Ou seja, muitas mais coisas que o próprio Naamã trouxe de presente para Eliseu. Uma porque o rei deu, mandou levar.
E o interessante aqui é que, assim que Naamã foi curado fisicamente, foi curado emocionalmente, sentimentalmente, ou seja, ele se viu uma pessoa agora são como qualquer outro. Ele não precisava se esconder, ficar fugindo, utilizando os meios que ele teria que usar por causa da sua lepra. Agora, o que ele fez? Ele se dispôs a ir a Eliseu, mais uma vez que ele tinha ido, mas Eliseu o recusou. Agora ele queria levar os presentes que ele havia trazido para Eliseu. Quando nós olhamos o que ele trouxe, é incrível quando transforma essas medidas do Antigo Testamento para as medidas próximas nossa hoje. A quantia era composta de 350 quilos de prata. Veja que teria que trazer realmente em carros 350 quilos de prata, cerca de 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Quando Eliseu fala com Geazi, nós vamos verificar que ainda existia outras coisas ainda, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, isso tinha mais detalhes. Olha a quantidade de coisas que Naamã trouxe para Eliseu. Quando a gente lê o texto, nós não sabemos agora, pelo fato que o rei havia enviado coisas para o rei, para que então ele curasse a Eliseu, a Naamã. Nós não sabemos se o rei ficou com parte desses presentes. Certamente Naamã deve ter dado alguma coisa, uma questão diplomática, uma questão política, mas só o que foi levado para Eliseu é uma proporção enorme. 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 vestes, né, finas, especiais. Então, veja que a proporção é enorme, o valor é enorme, muito grande. Para quê? Para que uma pessoa rejeite um presente desse. Eu não tenho, a ideia que eu tenho é que Eliseu poderia descansar o resto da vida dele, né, porque quando ele faz o milagre lá com a viúva lá, o que Deus multiplicou para a viúva, ela poderia viver o resto da vida. Agora, essa pessoa, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, era a aposentadoria de Eliseu. Ele poderia deixar de ser profeta, poderia deixar de pregar a palavra do Senhor, ele poderia jubilar, vou largar esse negócio para um lado. Só que Eliseu rejeitou. Não, hipótese alguma, Naamã, pode levar isso, eu não quero nada seu, em hipótese alguma. Veja, Eliseu literalmente rejeitou toda aquela fortuna, aqueles valores. Aqui, a gente vai verificar sobre uma pessoa, sobre um crente, sobre um servo de Deus. Eliseu, então, ele revela ter um comportamento de uma pessoa que não se vende. Não se vende. E não é fácil, não. Não é fácil para o ser humano. Eu sei que nós, seres humanos, temos muita facilidade para isso. Porque, às vezes, as pessoas, né, líderes, servos do Senhor, se vendem por muito menos. Já se vendeu por muito menos, deixou de fazer as coisas do Senhor por muito menos. Mas quando nós lemos os textos na palavra do Senhor, tanto Elias quanto Eliseu eram homens honestos consigo mesmos e para com Deus. Porque não existe nada nesse mundo mais precioso do que você deitar o sono dos anjos. E saber que se o Senhor tocar a trombeta enquanto você está dormindo, vai subir. Ele não queria carregar, em hipótese alguma, consigo. Ou seja, Eliseu, Elias, eles conheciam a história do profeta Balaão, que se vendeu a Balaque para amaldiçoar. Ele se vendeu. Só não aconteceu por causa das intervenções de Deus. O coração dele inchou pelas coisas que Balaque, rei dos Moabitas, daria para ele. Se não fosse uma mula para falar com Balaão, ele exatamente para amaldiçoar os israelitas.
Mas o que que Balaão fez? Ele ensinou Balaque a fazer o povo de Deus tropeçar. Então existe pessoas que servem a Deus que por causa de uns trocados, por causa de algum benefício muito inferior a esse que Eliseu estaria recebendo, se vendeu por coisas muito menor. Balaão foi esse homem. Ele estava ensinando a Balaque como fazer os israelitas tropeçarem. E aí seriam amaldiçoados. Mas a Bíblia diz também que o obreiro é digno do seu salário. Isso aqui não quer dizer que ele, Eliseu, não poderia receber presentes. Isso não quer dizer que Eliseu, em outra época, teria recebido presentes. O que ocorre é que Deus, ele tem algo em especial, em certa situação, em certo momento. Eliseu era uma pessoa dependente de Deus, dependia de Deus. Deus supria para ele. E em detalhe, era exatamente para mostrar para Naamã que tudo que ele fazia era pela graça, era pela misericórdia de Deus. Ele não recebia nada em troca para isso. Isso serviu e serve de exemplo para nós, para a gente entender situações como a de Balaão e também postura e comportamento como o de Eliseu, de não se vender, porque claro que Deus havia dito para ele não receber nada. E ele literalmente atendia, porque ele era um homem que ouvia Deus. Agora veja o que acontece. O Eliseu, que não aceitou aquela fortuna, porém, o seu companheiro, o seu discípulo, Geazi, que é isso, rapaz? Uma situação dessa aí, o senhor vai perder isso aí. O que acontece? Assim que Naamã saiu da casa de Eliseu, porque Eliseu rejeitou, deu um tempo, certamente Eliseu foi para dentro de casa e Geazi correu atrás para obter alguma coisa. Então o verso de número 20 vai dizer: Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: meu senhor poupou este sírio Naamã, não aceitando o que ele trouxe. Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e obter alguma coisa. O que acontecia com Geazi? Era um sujeito cheio de ganância. O coração dele era de ganância, ganancioso. Ele foi até Naamã mentindo. Olha o que aconteceu com ele. Ele se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Isso está mostrando literalmente que Geazi tinha um caráter deformado, um caráter distorcido e que precisava ser tratado. E o interessante é que vivendo com Eliseu, com tudo que Eliseu fazia, quem era Eliseu, a postura de Eliseu, a retidão de Eliseu, a honestidade de Eliseu, mas o coração de Geazi não era o coração de Eliseu. A fé de Geazi não era a fé de Eliseu. E aí vai mostrar exatamente quem é um e quem é o outro. Ele mentiu em busca de bens material. Com isso, o que aconteceu? Ele traiu a Eliseu e desonrou a Deus, aquilo que Deus havia dito, e traiu o profeta. O que acontece? A partir do momento que ele faz isso, ele volta, eu li o texto com os irmãos, quando ele volta à casa certamente ele escondeu aquelas coisas, claro, né? Só que Deus mostrou tudo para o profeta. E o jovem, ele foi literalmente acometido pela lepra, e o texto bíblico dizia que ele ficou branco como a neve. E essa lepra, por causa do seu pecado, veja, e a lepra representava o pecado, assim como eu já falei antes. Por causa do pecado, ele ficou leproso. Por causa da atitude dele, por causa do pecado dele. Então a lepra
ela fisicamente representava o pecado. Aquilo que grava, que fere e que transmite e passa para os outros o pecado. Essa foi a situação de Geazi, e o texto bíblico diz que a geração dele seria uma geração de leproso. Veja, irmãos, nós então concluímos, estamos fechando literalmente esse texto, mas eu quero lembrar de 2 Timóteo, capítulo 6 e 10, que diz: o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram em dores. Isso significa Paulo falando isso a Timóteo. Muitas e muitas pessoas deixaram de viver a vida pia na presença de Deus, dependendo da fé, mas passou por causa do amor ao dinheiro, negou a fé e passou a agir contra aquilo pela qual aquela pessoa cria. E o texto diz que muitos desviaram por amar o dinheiro. E isso continua acontecendo, literalmente. Pessoas colocam o coração no dinheiro. Eu já estou estourando meu tempo, mas isso a gente faz lembrar também daquele jovem, né? Um jovem que muitos chamam de qualidade, que eu não sei que qualidade que ele tinha, mas era um príncipe em Israel que foi atrás de Jesus, fez 3 perguntas a Jesus e Jesus deu-lhe 3 respostas. E depois, Jesus dizendo para ele, na última, se você quer ser perfeito, porque ele dizia que fazia tudo aquilo, os mandamentos, então se você quer ser perfeito, você vai, vende tudo que você tem, e aí dá aos pobres, e depois você vem e segue-me. Essa é a única pessoa que nós encontramos nas Escrituras que saiu triste da presença de Jesus. Por quê? Porque aquele jovem, ele se apegava nos seus bens, nas suas propriedades. Ele pensava que os seus bens era tudo para ele que resolvia os seus problemas. Mas ele precisaria abdicar, assim como nós precisamos abdicar dessas coisas e crer somente em Deus, que é o sustentador de todas as coisas. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso que ele então saiu triste da presença do Senhor, porque ele depositava toda a sua confiança, toda a sua credibilidade aonde? Na sua fortuna. Então ele teria que deixar tudo aquilo, literalmente, para ele ficar só com Jesus. Mas ele não quis. Por isso que muitos se desviaram, e depois do desviar-se, por amor ao dinheiro, se envolveram em certas situações, assim que Paulo diz, trouxeram que atormentos e muitas dores para essas pessoas. Então que o Senhor nos ajude, para que nós não tenhamos esse coração de cobiça como Geazi teve, mesmo tendo os exemplos do homem de Deus como ele tinha. E assim nós encerramos a nossa aula com a conclusão seguinte, que a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a se revelar, perdoar e salvar a todos, independente da nacionalidade da pessoa, independente da posição social de qualquer indivíduo. Naamã, a princípio, ele não havia entendido o caminho para a cura, não. Mas assim que ele compreendeu, que recebeu, o que ele faz depois? Ele reconhece a Deus, reconhece que Jeová, reconhece que Deus é o único e verdadeiro Deus. E ele, Naamã, ele diz que ele voltaria para a sua pátria, para a sua terra, testificando do único Deus verdadeiro e não daquele Deus pela qual a sua família, até então ele cria. O que nós encontramos aqui? Literalmente, a forma de Deus agir, a maneira de Deus agir através da cura de Naamã. São muitas lições que a gente tira para a nossa vida pessoal. Eu quero orar contigo. Junto nós vamos orar, pedindo a Deus
que assim como ele agiu daquela forma com aquele homem que fez tantas incursões, que trouxe tantas mortes, tanta tristeza, dores para os israelitas, mas Deus quis se revelar a ele, pessoalmente a ele. E é dessa forma, meu irmão, que quando você e eu vimos o que aconteceu no Afeganistão, o que aconteceu em Cabul, o que os talibãs estão fazendo e vão fazer, nós sabemos que muitos crentes, servos do Senhor, já estão morrendo, estão sofrendo e vão morrer pela fé, e já estão morrendo. Mas uma coisa é certa, Deus quer salvar aqueles homens com aquele fundamentalismo que eles têm no islamismo, mas Deus quer salvá-los. Deus vai usar pessoas, e Deus usa pessoas, mesmo que não salve todos os talibãs, mas há algum Naamã entre eles, e entre eles há uma menina, uma moça ali naquele lugar que é valente como foi essa menina. Pai, eu quero orar a Ti em nome de Jesus nessa hora. Assim como o Senhor se revelou àquele homem, que para o israelita não faria sentido, mas o Teu servo Eliseu, que conhecia a Ti, relacionava contigo, sabia perfeitamente que o Senhor não fazia e não faz distinção de pessoas. Que os Teus planos, os Teus propósitos é revelar-se às pessoas para que elas possam conhecer a Ti e assim ser perdoadas dos seus pecados e poder ter comunhão contigo e morar contigo, Pai. É assim que nós entendemos e vimos nessa aula de hoje. E assim nós oramos a Ti, Senhor, pelo Paquistão, Senhor, para que o Senhor possa restaurar, para que o Senhor possa curar algumas pessoas ali através do testemunho de alguma pessoa, Senhor. Ó Deus, abençoe a igreja naquele lugar. Abençoe, Senhor, os servos do Senhor naquele lugar. Aquelas moças, aquelas meninas, servas do Senhor, que elas, na situação que vai ser horripilante para algumas delas, que nós sabemos, Pai, mas que elas não neguem a fé, Senhor, que elas permaneçam fiel a Ti. Assim nós oramos, agradecidos pelo grande amor que o Senhor teve com Naamã, e o Senhor tem pelos sírios, e o Senhor tem por aquele grupo, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e até a nossa próxima aula.